Então, boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa disciplina de materiais e fabricação mecânica. Disciplina esta ligada ao curso de Engenharia de Controle e Automação da Universidade de Fortaleza, Unifor. Estamos no semestre de 2020.2, iniciando um semestre de forma remota, mas com um conteúdo similar ao presencial. Então, nossa ideia hoje é trabalhar justamente o contrato didático, né? Como que será a nossa disciplina ao longo desse semestre, com encontros virtuais e presenciais. Nós vamos discutir, apresentar aí esse planejamento, né? E também falar acerca da disciplina, os assuntos abordados, como vai ser a abordagem, quais são as características, né? Qual é o foco do ensino, qual é o objetivo de ensino de vocês, alunos, para com a matéria, e que ao final, vocês como engenheiros de controle e automação, ligados nessa área, tanto de materiais quanto de fabricação mecânica, estejam aí com uma bagagem, um conhecimento. Logicamente que tudo que a gente aborda aqui, ele tem um viés informativo, de aprendizagem, mas sempre cabe a gente evoluir, pesquisar mais acerca de cada assunto, ok? Então, para a gente dar início aí na nossa aula, eu estava olhando aqui no Unifor Online, nossa turma hoje está com 6 alunos. Dos 6 alunos, eu conheço alguns de vocês, outros eu acredito que seja o nosso primeiro contato aí dentro da disciplina. Então eu coloquei um slidezinho aqui só falando um pouquinho da minha pessoa. Daqui a pouco eu vou perguntar de vocês também aí em relação à vivência, à experiência, como está no curso, né? Para quem não me conhece, meu nome é André Lunardi, sou professor da universidade já há algum tempinho aí. Na verdade, eu entrei na Unifor em 2002 como aluno, entrei no curso de Engenharia de Controle e Automação, acabei terminando como engenheiro mecânico, né? Anteriormente, a minha graduação já era técnica em mecânica, e aí, posterior à graduação também, dentro da Unifor, trabalhei um mestrado vinculado à economia circular, que é justamente o desenvolvimento de projetos e produtos com circularidade. Produtos hoje que você não pensa mais de uma forma linear, de você pegar matéria-prima ou desenvolver, utilizar e descartar lá. Então a gente fez um trabalho voltado para a circularidade, onde esse produto ele tem uma reinserção no mercado, um reaproveitamento, uma reutilização. Teoricamente, produtos eco-inteligentes, a gente chama, tem várias literaturas aí, cadeias eco-inteligentes, produtos que não geram resíduo, né? Mas a gente pode conversar depois. Dentro da universidade, eu ministro cursos dentro, né, das graduações de mecânica, produção e controle e automação. Dentro da mecânica e produção, desenho mecânico, projeto e construção de máquinas, né? Para automação, a gente aqui da automação, a gente fala muito de projeto assistida do computador, materiais, que é essa nossa disciplina, a parte de usinagem CNC e sistemas hidráulicos e pneumáticos, né? Também pega automação mecânica. Então, a gente trabalha aí nesse âmbito vinculado sempre, se vocês observarem um pouco, a processos de produção, desenvolvimento do produto e sistemas. Tá? Tem aqui alguns contatos, e-mail, comunicação social, currículo, LinkedIn. Então, hoje em dia, o network, aí, a comunicação entre a gente sempre é fundamental, sempre ter um contato lá. Ok? Então, esse aqui é o meu contato. E aí eu gostaria de perguntar a vocês, alunos, né, do curso de Engenharia de Controle e Automação. Então, temos aí ó, o Lucas, o Matheus Pessoa e o Vitor Kepler. Pessoal, vocês estão trabalhando? Como estão? Primeiramente, prazer em conhecê-los. Quem quiser falar, aí fique à vontade, viu? Opa, boa tarde. Boa tarde, Vitor. Tô me sustentando aí pela bolsa que eu tô recebendo pela Unifor. Tá legal. Tá, então tá trabalhando com pesquisa? Sim. E Desenvolvendo laboratório? Hã? Em qual laboratório? Geralmente eu fico lá no I4, mas não tem nada a ver, não. Ah, é? Mas tá ligado a quem? Ao Joel? A quem? É o Joel. Legal, muito bom. Então pesquisando em que área hoje? Desenvolvendo o quê? Desenvolvendo um jogo na área da saúde. Interessante. Bem massa. Legal. É o primeiro, acho que primeira disciplina, né, que a gente se cruza aqui na automação, né? Sim. Legal. Prazer em conhecê-lo, cara. Igualmente. Boa tarde. Show de bola. E o Lucas, trabalhando, Lucas? Boa tarde, professor. Boa tarde. Por enquanto ainda não. Por enquanto ainda não, nada. Não.
Mas estagiando alguma coisa? Não, ainda estou tentando conseguir aí. Tem É, algo próximo, mas ainda não concretizado, não. legal. Estudante profissional por enquanto, né? Isso. É isso aí, mas tranquilo, cara, é fase, isso é assim mesmo. A gente vai evoluindo, vai Beleza. caminhando. É, isso. Show de bola. Legal. A gente já fez projeto de construção de máquina, projeto assistido computador juntos, né? Isso, Chegou a fazer e usinagem sistema hidráulico também, e pneumático também. hidráulica e Não, pneumática. sistema. É, isso. Hidráulica e pneumática, legal, show de bola. E o Matheus? Matheus tá por aí, Matheus? Ô, professor, boa tarde. Boa tarde, tranquilo? Sim, eu trabalho na área já, trabalho há 7 anos na área de Legal. manutenção elétrica Legal. e ultimamente já sou formado em automação pelo curso técnico do Senai e estou Legal. agora na graduação. Muito bom. Se depara muito com automação aí, na parte da elétrica, onde você trabalha? Enfim, a gente, há uns 2 anos para cá, a gente entrou na vibe da robótica. Aí já estamos com 2 células robotizadas, Legal. ligadas em MC, e a gente tem mais previsão de mais Legal. 2. Não Tá entrando nesse novo mercado aí, né? acho que já vou Nova. para a área de automação de robótica. Legal. Porque senão, se a gente não conseguir preço, a gente não consegue competir no mercado. Entendi. Desculpa a pergunta, tá trabalhando aonde? Eu trabalho na Dura Metal. Ah, Dura Metal. Legal. Lá na parte de confecção mesmo de tambores, dos tambores de freio, disco, né? Isso. A gente faz tambor de freio, disco e com a linha pesada. Isso. Caminhão, carreta, ônibus. Isso, é. Legal. Conheci lá muitos anos atrás, já faz quase uns 10 anos que eu fui lá, mas muito interessante lá a parte de fundição. Você vai contribuir bastante aí quando a gente for falar de fundição, viu? Legal isso aí. Show de bola. Pessoal, muito bacana. Legal, vocês estão participando aí. Uma coisa muito interessante, a gente tem essa nossa aula sempre bidirecional, que eu falo, né? Apesar de ser remoto, a gente não estar ainda presencialmente, fisicamente juntos, mas a gente pode ter sempre esse tete-a-tete. A qualquer momento, vocês podem entrar, falar, né? Um questionamento, trazer um posicionamento, uma situação aí de vivência. Então é muito interessante aí sempre ter essa comunicação bidirecional aí entre todos nós, tá? Então vamos lá. Para vocês entenderem um pouquinho a nossa disciplina, a disciplina de materiais, eu coloquei aqui só alguns roteiros, alguns alinhamentos, e aí eu vou mostrar para vocês todas as partes escritas, como está a nossa organização de material didático, documentação e assim por diante. Primeiramente, nossa disciplina ela está nesse semestre na modalidade híbrida, né? Que a gente fala. Ou seja, teremos encontros predominantemente virtuais, tá? Então, tudo que for acerca, né? A gente pode falar aqui de teoria, a gente vai falar de forma remota, né? Pela videoconferência, mas teremos encontros presenciais. Então, a gente vai tentar combinar exatamente certinho aí os encontros presenciais, associado às nossas aulas práticas, tá? Então, dentro da disciplina, a gente vai falar muito de processos de fabricação, caracterização de materiais, e sempre vai associar isso a uma aplicação prática, né, do assunto, e principalmente, se possível, a associação com o elo dentro da automação, né? Então, a gente vai bater aí alguns pontos em relação ao nosso assunto, já vou falar do assunto, e fiquem tranquilos que sempre quando a gente for conversar de forma presencial, nós vamos ter aí alguns protocolos a serem seguidos. Então, existe o protocolo de biossegurança da universidade, né, para a gente poder ter as nossas aulas presenciais, respeitando algumas normas de segurança. Deixei os links aqui, ó, para vocês quiserem dar uma olhada depois. Esse material didático está disponível para vocês, eu já mostro já. E lá, unifor.br/coronavírus, por exemplo, vocês conseguem ver todo o planejamento aí da Unifor em relação às presencialidades. Além dos EPIs, não só de biossegurança, mas também de funcionalidade lá dos nossos laboratórios. Então, a gente vai trabalhar lá fundição, vai trabalhar lá soldagem, vai trabalhar algumas características lá, aonde requerem alguns EPIs específicos, outros convencionais lá, como um óculos, um jaleco, né? Tranquilo, tá? Nossa disciplina, ela é 3.1, ou seja, 3 teoria, 1 prática, créditos, né? Mas vocês vão ver aí que a gente tem bastante atividade prática, eu acabei puxando bastante prática para dentro da disciplina, porque é uma vivência muito bacana dessa área de materiais.
apesar do nosso amigo Matheus aí trabalhar numa empresa que tem um dos processos de fabricação que a gente discute aqui, muitos outros alunos acabam não vivenciando esse setor. Então é bacana a gente trazer isso para dentro da disciplina. Nosso horário é um pouquinho atípico, né, em relação, acho que, a outras disciplinas para vocês. Então a nossa aula é só de sexta-feira, o horário EF e a B-noite. Geralmente, a gente dá uma emendada aí, para aí alguns minutinhos aí entre uma e outra, só para também desmembrar o vídeo, né, para não ficar um vídeo muito longo aí em relação de 3 horas de aula, mas também para dividir o assunto, mas geralmente é bem bacana. Pode parecer cansativo, mas não é, porque a gente divide aí direitinho os assuntos. Geralmente é bacana quando tem prática, que a gente consegue fazer umas coisas, uns projetos mais prolongados, né? E aí faz de uma forma mais atrativa. Sala de aula teórica, como a gente falou agora há pouco, ela é virtual, né? Então nós vamos trabalhar aí de forma remota essa questão das teorias. Já nossas aulas práticas, só arrastar aqui organizando aqui minha tela também. A gente fala aqui síncronas, né? Síncronas, ou seja, virtuais e presenciais, né? Ambas com controle de frequência. Vai ter algumas aulas práticas que a gente vai combinar previamente. Então, provavelmente, um exemplo, numa sexta-feira a gente vai estar lá na Unifor, no horário da nossa aula, para desenvolver alguma atividade. Ok? Primeiramente, sobre a nossa videoconferência, né, essa nossa aula remota. Nos dias, no horário, nossa aula sempre vai ser transmitida, sempre vai ser ao vivo, assim, né, no horário da aula. Então, a gente vai tentar evitar aí qualquer marcação fora do horário, também respeitando o horário de trabalho de vocês, respeitando outras disciplinas que vocês estão matriculados. Então, sexta-feira, 5h20, aí nós estamos começando o nosso encontro, né? E o nosso horário se estende ali até 8h40, mais ou menos, final do AB Noite, né? Nossa plataforma de trabalho vai ser o Zoom, que é justamente onde a gente está fazendo essa videoconferência. Alguns alunos me perguntam por que não o Meet ou por que, né, o Zoom. É aquela velha história de particularidades, né? Então, o Zoom, eu adquiri a licença dele para a gente poder trabalhar de uma forma mais completa, e ele tem muito mais funcionalidades, assim, no dia a dia, de você poder transmitir uma aula, fazer as transições, os controles, né, de frequência, de tudo. Então, é uma jogada bacana. Por exemplo, eu consegui formatar de uma forma onde daqui a pouco eu vou pedir para vocês lançarem aqui no chat o nome de vocês, mais tarde vocês fazem isso, para que gere automaticamente um relatório de frequência para mim, né? E aí eu consigo alimentar lá o Unifor Online. Então, o link para a nossa aula é um link fixo. Nós vamos ter esse link aí sempre que for a aula virtual. Montamos um grupo, né, de WhatsApp também. Eu mandei o link para vocês por torpedo, lá para vocês entrarem. E na descrição do vídeo, do grupo lá já tem o link também da aula. Então, sempre clica lá no link, vai estar disponível lá no nosso horário de aula. Nós vamos ter esse nosso contato aqui. Beleza? Sobre a nossa disciplina, né? A ementa da disciplina. Então, ela tem uma parte teórica e uma parte prática, né? Quando a gente falar de teoria, de forma geral, vou explicar só uma explanação geral aqui, nós vamos falar um pouco de materiais e propriedade dos materiais, né? Material a gente vai começar a falar até hoje, já. Quando a gente falar de materiais, diagrama de fases, né? Classificação dos materiais. Por quê? Porque quando a gente fala de diagrama de fases, a gente vê classificações de composição de elementos metálicos, aço, a gente vai falar de ferro, né? E eles estão associados aos outros processos de fabricação que a gente aborda, né, na disciplina. Então a gente vai falar lá a parte de fornos, de fundição, laminação, forjamento, estampagem, tratamento térmico, né? Logicamente aqui é uma abordagem mais teórica, e dentro desses assuntos nós vamos puxar para as aulas práticas, falando lá sobre algumas caracterizações, ensaios, processos de fabricação, né? Então, por exemplo, quando a gente falar de fornos, fundição lá, nós temos uma aula prática de fundição. Eu acabei nem colocando ela aqui, mas tem uma aula prática de fundição, né? Quando a gente for falar aqui, ó, de tratamento térmico, né? Então, a gente vai falar aí sobre
ensaio do tratamento térmico, vai pegar a parte aqui de metalografia, de validação desse material. Vamos fazer alguns ensaios, isso aqui eu ainda estou alinhando lá com outro laboratório que a gente trabalha, a parte de tração, compressão e impacto, que é um material que a gente usa, dureza, está associado ao tratamento térmico. Laboratório de soldagem, né, nós vamos trabalhar soldagem, ou seja, nós temos aqui uma gama de ações que a gente pode desenvolver, tanto de assunto teórico quanto prático, que fica muito bacana a formulação dessa disciplina. Então, é uma disciplina extremamente atrativa em quesitos de discussão do assunto, tá? Logicamente, precisa de uma interatividade dos alunos para que a gente vá evoluindo. Vou explicar já isso para vocês. Geralmente, eu faço, lá dentro do Unifor Online, vocês têm lá já um plano de ensino automático que o Unifor Online gera. Eu sempre coloco esse aqui em paralelo. É um roteiro que eu mesmo uso para a disciplina, fica à disposição para vocês, eu vou mostrar para vocês. E aí a gente vai vendo aqui, aula a aula, o que vai ser discutido nessa aula, juntamente também com atividades, ações, aulas teóricas e práticas. Então, por exemplo, se a gente olhar aqui, hoje, sexta-feira, 21 de agosto, assíncrona, né? Assíncrona é uma aula remota, onde não existe a presencialidade no mesmo ambiente, ela é em tempo real, como a gente está fazendo, só que não tem a presencialidade do mesmo ambiente de todos os participantes. Então hoje a gente vai falar aqui de forma assíncrona na aula inaugural, contrato didático, que é justamente esta ação agora que nós estamos fazendo, essa nossa aula, e daqui a pouco nós vamos falar sobre materiais de engenharia, né? Também de forma assíncrona, que é hoje, porque o nosso horáriozinho é casado, né? A, B e C, D aí. Opa, desculpa, é FAB, né? Próxima sexta, olha lá, assíncrona, remoto também, né? Vamos falar aí de propriedades dos materiais, propriedades mecânicas e diagramas de fases. E assim por diante. Então nós vamos andando na nossa disciplina. Deixa eu voltar para cá, que é que eu coloquei. Agosto, setembro. Lá para meados de setembro, ó, nós teremos uma atividade avaliativa. É uma atividade teórica ainda. Por exemplo, nós vamos falar de materiais, fornos e função. Já é um assunto que a gente vai ter abordado. E tem aqui até uma aula prática de função já, ó, né, ó. Então a gente vai ter vivenciado algumas coisas bem bacanas aí. Pessoal, sobre esse material didático, só para deixar claro para vocês, vocês já devem ter visto em outras disciplinas aí, além do nosso Unifor Online hoje, nós temos aqui o ambiente AVA, né, que é o ambiente virtual de aprendizado. Dentro do AVA tem lá nossas disciplinas. Eu só vou corrigir depois para vocês, o código saiu errado. Ela é 933, mas é material de fabricação mecânica. Então eu montei de uma forma aqui, o sistema ele dá o horário EF e o horário AB para a gente, mas eu deixei os dois juntos, iguais. Ou seja, você tem a mesma matéria, eu tenho nos dois documentos. Então se você abrir aqui, por exemplo, o horário EF, aqui tem um bloco que a gente chama padrão, apresentação da disciplina. Quando você fala de apresentação da disciplina, a gente está falando de um documento lá que ele fala algumas caracterizações da disciplina, né? Informações da disciplina, materiais, como funcionará a estratégia, a frequência, né? Deixa eu voltar aqui. Estou aprendendo a usar o AVA também, viu? Fiquem tranquilos. E esse plano de ensino que a gente mostrou para vocês, ele está disponível lá também, ó, né? O arquivozinho. Dá para você baixar, abrir nele. Não. Contrato didático é a nossa aula que a gente está fazendo agora. Então você está vendo aqui inicialmente somente o PDF dela, né? Da nossa apresentação. Posterior à aula, mais tarde, eu gero o link da gravação da aula, disponibilizo aqui para vocês também. Então vocês vão entrar aqui, vai ter o linkzinho da gravação da aula, para vocês assistirem. E a nossa aula daqui a pouco do horário AB, nós vamos falar sobre materiais de engenharia. Então tá por enquanto só esse material aqui, porque nós vamos gerar o link ainda do vídeo, aí vocês têm acesso. Então tudo que a gente discute na aula sempre está disponível para vocês nas nossas plataformas. Então, até lá a gente tem essas atividades. Eu coloquei aqui, ó, a V1, a V2 a V3, mas já vou falar para vocês esse critério de avaliação de nota única, tá? A gente explica já para vocês. Então tem aqui o roteiro, a sequência da nossa disciplina, vai falando aí, ó, quando tem aulas presenciais e aulas à distância, logicamente a gente vai lembrando. Temos nosso grupo do WhatsApp justamente para ficar alinhando todas essas informações de forma mais rápida, tá? Bibliografia, né? Alguns desses livros são do acervo
acervo físico da universidade. Nossa disciplina ela é uma mesclagem de diversos livros, tá? Então não adianta a gente falar que existe uma literatura única que fala do assunto da nossa disciplina. A parte de caracterização de materiais é uma linha de materiais. A parte dos processos de fabricação seria outra linha, né? Mas a gente vai abordar elas em conjunto, a correlação entre elas. Então você vai ver aí a parte, algumas coisas falando de processos, outra falando de materiais. E aqui tem livros associados também à plataforma digital. Então, se vocês derem uma olhada lá na nossa biblioteca digital, se eu não me engano, o processo de fabricação e o Callister aqui, eles têm no ambiente digital, né? Da biblioteca digital, ok? Por que estudar materiais e os processos de fabricação mecânica? Por que a gente olhar isso hoje dentro do curso da automação, tá? Primeiramente, quando você fala desses materiais, são materiais que estão presentes no nosso dia a dia. Presentes em que sentido? Em praticamente tudo que a gente usa. Então eu tentei colocar aqui algumas imagens do forma mais, no âmbito mais, maior amplitude possível. Então a gente vai desde um bloco de um motor aqui, né? Um motor a combustão interna, um motor de um veículo, um motor elétrico, uma estrutura armada aí de um concreto armado, de uma casa, de um prédio, né? De uma residência. E alguns materiais compósitos, que podem parecer um tijolo, né, uma madeira, mas são materiais sintéticos. Quando você olha isso, o que você vê, né, dentro desses materiais? Primeiramente, as propriedades físicas dele, que a gente estuda, né? Estrutura geral dele, em relação à tração, compressão, resistência mecânica. As estruturas ou caracterizações térmicas e acústicas, geralmente um isolante térmico é um isolante acústico, né? Eles têm uma similaridade. Estética, acabamento, componentes em geral e assim por diante. Ou seja, é uma gama muito ampla. Mas aí você fala, pô, motor elétrico é um motor elétrico, motor de carro é um motor de carro. Mas se você falar assim, pô, vou perguntar para qualquer pessoa como que é um motor de carro. O motor de carro é um bloco lá de ferro fundido. Será? Existem blocos de alumínio hoje, já existem blocos de materiais compósitos, né? Que não são mais ligas ferrosas. E aí você pega lá, pô, um motor elétrico. O motor elétrico hoje ele tem uma caracterização, existem outros tipos de caracterizações de composição de materiais, de motores, né? Materiais de motores. Mesma coisa aqui na parte de construção, mesclagem de materiais, substituição de materiais. E quando a gente fala dessa mudança, aonde entra a automação aí? A automação entra justamente nos processos de fabricação. São processos muito mais rigorosos, processos muito mais minuciosos, que requerem um controle, que requerem um processo automático de fabricação, né? Que requerem ali pacote de dados, informações, né? Um IoT, um iOS, né? Internet das coisas, internet dos sistemas. E aí você tem ali a automação vinculada com isso, né? Se você tem uma tecnologia de fabricação, essa tecnologia ela não é braçal. Ela requer ali equipamentos um pouco mais sofisticados, digamos assim, né? Pouco mais de controle. Então é aí que entra o engenheiro de controle e automação, dentro do âmbito da fabricação, dentro dos processos de fabricação mecânica de materiais. Coloquei aqui esse slidezinho da aula, isso aqui a gente pode falar depois. Tranquilo isso aqui. Aulas teóricas, né? Primeiramente, toda aula teórica a gente traz para vocês uma apresentação, né? Eu vi esse slide aqui agora. Só um minutinho, pessoal. Não, tá certo. Eu achei que eu tinha tirado esse slide aqui, mas tudo bem. Aulas teóricas, né? Toda aula, independente de teórica ou prática, a gente sempre traz aqui uma exposição para vocês, um roteiro, um PowerPoint falando do assunto. Ele sempre vai estar disponível para vocês. O material sempre vai estar disponível lá nas nossas plataformas digitais, no Fórum Online ou AVA, se, quando necessário, impresso. Hoje em dia não tem tanto como a gente ser impresso, né? Então a gente está fugindo um pouquinho disso. Então a gente vai deixar lá o documento virtual para vocês, que vocês conseguem abrir lá ele tranquilamente, em PDF e tal. Vamos falar um pouco sobre as propriedades e aplicações dos materiais. Então a gente vai sair um pouquinho dessa convencionalidade que um motor ele tem que ser de ferro fundido, que uma casa tem que ser de um compósito cerâmico, né, um tijolo,
e madeira é madeira e assim por diante. Nós vamos ver outras áreas, outras aplicações, outras caracterizações. Vamos ver o processo de conformação e fabricação desses materiais, né? Então, muitos deles são fabricados, outros são conformados. Discussão de montagem, aplicações dos elementos de controle. Então, se a gente está falando aqui de um processo de conformação, tem até um exemplozinho aqui, né? Ó, um molde de injeção plástica. Se eu tenho aqui uma forma de conformação de um elemento, quais seriam as aplicações de controle desse sistema? O que é interessante controlar, o que não é? O que é necessário? O que hoje não se controla, que se controlasse, tornaria ele muito mais confiável, né? Muito mais, digamos assim, eficiente, podemos falar? Exemplos de aplicação e funcionalidades, propostas automatizadas de processo. Então, até mesmo como o Matheus comentou aí com a gente, a Durametal é uma empresa que trabalha lá com fundição, né? Eu vou usar o exemplo aqui do Matheus, que ele conversou no início da aula, e eles mesmos já estão migrando aí para esse conceito de indústria 4.0, eu acredito, né? Onde você tem lá um processo de fabricação muito bem desenhado, você já sabe o seu processo, e você vai inserindo elementos de controle, elementos controláveis lá dentro, a fim de ter um retorno mais eficiente do sistema. Você tem dados, informações, né? Internet, indústria 4.0. Vocês acham que sabem melhor do que eu sobre isso aí. Aulas práticas. A gente tem as nossas atividades, né? Laboratório com atividades práticas. A Unifor é um grande diferencial da nossa universidade, eu posso falar, em relação a esses nossos laboratórios. Por quê? A Unifor ela nunca mediu esforço em relação a quando os professores falam, ó, a gente tem lá uma proposta de aula e essa proposta ela é extremamente rica. E aí quando você fala assim, pô, vou fazer uma aula de função com os alunos. Você tá louco, né? Não sei o que, mas a Unifor tem porte, tem capacidade, a gente consegue fazer isso lá. Então isso eu acredito que seja um grande diferencial da universidade, tá? Em relação ao tratamento com vocês e acerca da disciplina. Vocês vão ver lá que a gente tem máquinas lá, por exemplo, para ensaios, né? De tração, compressão, impacto. Ou seja, a gente consegue trabalhar um âmbito muito realístico ali, caracterizações muito bacanas, né? Que vocês vão observar. Processos de conformação e condicionamento, então a gente vai trabalhar os fornos, tratamento térmico, né? E sempre associados ao quê? A discussão de otimização e automatização desses processos. Então, por exemplo, quando a gente olha lá um sistema de tratamento térmico, a gente pode trabalhar num forno convencional, onde a gente vai inserir lá um setup, lá, vai controlar o nosso forno, vai programar ele para uma temperatura X, chegar lá, vamos colocar a nossa peça lá dentro, vamos fazer externamente um cálculo ali do tempo de exposição para que a temperatura se homogeneize até o núcleo, né, da nossa peça, e posteriormente vamos tirar ela para fazer o tratamento lá, seja uma têmpera, um revenimento, uma normalização, mas isso tudo de forma braçal. Em que sentido de braçal? Depende de mim colocar, depende de mim monitorar. Se acontecer alguma falha entre esses processos, eu não tenho como saber, eu preciso ficar observando lá, mas a gente pode pensar, discutir, pô, esse sistema ele poderia ser altamente controlável à distância, né? Então, eu poderia ter aqui no meu celular um relatório, tempo real, eu vou lá, ligo o forno, posso configurar ele tanto no painel do forno, na IHM do forno lá, quanto aqui na IHM do meu aplicativo, por exemplo, e aí liga o forno. Aí, geralmente, quando você vai fazer um tratamento térmico, por exemplo, você pode deixar uma peça em exposição lá que às vezes fica 12 horas, né? 16 horas, você vai fazer uma segmentação lá de 24 horas, 36 horas, a gente já fez ensaio lá de 36 horas, por exemplo. E aí, durante esse processo, se acaba a energia, né? Se eu tenho uma queima de uma resistência do forno, são fornos elétricos, e aí eu só vou descobrir isso depois, ou se eu for lá olhar, não, eu poderia me emitir um alerta aqui no celular, um acompanhamento. Ou seja, são caracterizações muito bacanas, que a gente vê que está dentro do dia a dia dos processos de fabricação e que cabe a gente ir desenvolvendo, encaixando, visualizando. Então esse vai ser o nosso âmbito lá de trabalho, ok? Coloquei aqui tração, isso aqui é um ensaio de Omni, né, de temperabilidade, a gente vai fazer um ensaio de Omni para ver caracterização de têmpera, depois levar esse mesmo corpo de prova para um ensaio de dureza, para a gente ver lá como se comporta a dureza do material em relação ao tratamento térmico, prática de soldagem, tá? Então é muito interessante algumas ações que a gente faz. E aí entra aqui na estratégia de avaliação da disciplina, a estratégia avaliativa.
Primeiramente, pessoal, uma coisa que eu gosto muito de falar com os alunos, quem me conhece vê que eu puxo muito isso, nosso objetivo aqui é transmitir conhecimento. É que vocês aprendam, entendam e tenham conhecimento acerca do assunto, né? Então, o grande ganho aqui não é a nota. Então, infelizmente, a nota é um processo que a gente tem que seguir, né? É uma normativa não só da universidade, é do MEC, é nacional, né? Esse método de ensino que a gente vive. E aí você precisa fazer uma atividade que vai fazer uma mensuração ali do seu conhecimento e aí vai adquirindo pontos para finalizar a disciplina. Primeiramente, a nossa disciplina ela está formatada como nota única. Então, se você entrar lá no Unifor Online, por exemplo, aqui no Unifor Online, estou aqui na nossa turma, e a gente olhar aqui o horário, a nota, né? Ó, você vai ver que vai ter disponível apenas o lançamento da AV3. Como assim só AV3? É um método que a gente colocou muito bem versátil, de forma que, ao longo do semestre, a gente consiga trabalhar diversas atividades sem estar amarrado tanto a um prazo intermediário. Nós temos um prazo de digitação, então tem que digitar essa nota entre os dias 5 e 15 de dezembro, tá? Mas, até lá, nós vamos desenvolver diversas atividades, trabalhos, provas, né? A fim de ir compondo esta nota. Então, você não vai chegar lá no final da disciplina, fazer uma prova, me dei mal, perdi a disciplina. Não. Nós vamos, ao longo do semestre, fazendo atividades, tanto que se a gente olhar lá no cronograma que a gente tinha colocado aqui, na verdade, um plano de ensino aqui, ó, você vai ver que tem aqui, ó, uma atividade de AV1. Pô, mas eu não lanço AV1. Tudo bem, é uma nota que a gente já tem. Entre elas aqui, pode ter alguma outra atividade, uma V2, né, uma V3. Então, tem etapas que vão contemplando aí a nossa... Inclusive, eu coloquei aqui que aulas práticas inicialmente não serão pontuadas. Mas tem algumas delas lá que dá para a gente fazer alguma atividade valendo alguma coisa, assim, não alguma coisa, desculpa, né? Valendo uma pontuação de forma sadia e bacana. Então, o que acontece? Quando chega lá, nesse período de lançar nota, você precisa ter uma nota igual ou superior a 5 para poder passar. Logicamente, nem vocês, ninguém, nenhum aluno está visando 5, nós estamos mirando lá em cima, no 10, né? Não é impossível, é possível, extremamente fácil você tirar 10 dessa disciplina. É só um pouco de empenho e dedicação, tá? Então a gente falou aqui, né, ó, provas, trabalhos de 0 a 10, né? Inicialmente as aulas práticas não estão pontuando, mas depois a gente vai conversar aí a respeito de uma aula prática pontuada, tá? Sempre essas provas, atividades, elas vão ser desenvolvidas dentro do horário da disciplina. E aí entra uma caracterização muito interessante. Vou passar aqui o slide. Não, até que eu não coloquei aqui. É uma coisa que eu vou conversar com vocês quando a gente for fazendo. A questão da segunda chamada. Pessoal, nossa aula é só de sexta-feira. Tecnicamente, a gente tem um encontro por semana. São 2 aulas sequenciais. Fica muito difícil a gente colocar, por exemplo, essa sexta uma atividade avaliativa, na outra sexta a recuperação. Se a gente for olhar aí o número de semanas que a gente tem durante o semestre, de 4 meses praticamente, são aí as 16 encontros que a gente tem. Então, se a gente usar 2, 4, 6 encontros para fazer atividade avaliativa, a gente acaba perdendo muito tempo onde a gente pode ver conteúdo. Então, geralmente, quando a gente colocar, por exemplo, um trabalho, o trabalho ele vai ter um prazo dilatado para você ir desenvolvendo, né, com período de entrega. As provas também a gente vai ver formas aí da gente gerar elas, fazer elas, ou presenciais ou remotas, mas sempre tentando evitar a segunda chamada. A gente vai alinhando aí o trabalho, mas sempre vai ser dentro do horário da disciplina, ok? Pessoal, só lembrando, qualquer dúvida aí a qualquer momento, é só perguntar, tá? Primeiramente não, uma coisa muito interessante que a gente está discutindo aqui entre os professores, né, assessoria pedagógica, e vocês já devem ter visto muitas dessas informações de outras disciplinas, mas é uma coisa que eu gosto de falar com os alunos. Muitas vezes vocês se matriculam numa disciplina tendo uma expectativa lá da matéria, tendo uma expectativa lá do professor. É interessante vocês saberem que nós, professores, também temos expectativa em vocês, alunos, né? Quando começa um semestre, eu tenho a expectativa que vocês tenham interesse, que vocês gostem da disciplina. Pô, vou tentar transformar a disciplina numa forma bacana, que o cara tenha um interesse, que ele se motive a estudar, a procurar, a pesquisar acerca do assunto e
evoluindo, trazendo ideias, trazendo situações, gerando dúvidas. Ah, professor, uma época eu vi aquilo, eu achava que era assim, será que é? É isso mesmo? Não, não é. Isso que você está pensando é isso, tal. Então, o que a gente colocou aqui, né? Qual que é o papel do aluno também dentro da disciplina para a gente ter um êxito, não só de aprovação, mas um êxito de aprendizagem, que é o grande foco da gente, né? Então, a metodologia utilizada nessa disciplina envolve atividades de ensino híbrido, né? E assim, para você alcançar os objetivos de aprendizagem, né, que a gente quer passar para vocês, é fundamental que vocês, como alunos, também se preparem para participar das aulas. Então, a gente tem um encontro por semana, né? Então vamos tentar, sexta-feira eu tenho aula lá de materiais, eu vou tentar me policiar aqui. Tudo bem que é sexta-feira, mas 9 horas vocês estão livres aí já para sair para beber, para curtir, né, tal. Mas o happy hour aí depois das 9, né, a gente marcar talvez. Mas tem aquele nosso horáriozinho de aula lá, então se prepara aí para esse horário de aula, né? Acessar o contrato didático, o material didático, né, entender a dinâmica da disciplina. Então lá pelo material didático você vai ver qual vai ser o assunto da disciplina, né, ó. Acompanhar esse plano de ensino, datas de encontros presenciais, aulas virtuais, principalmente das atividades. Então acompanhe o material que está sendo postado. Tive dúvida, tem a gravação da aula lá que eu posso olhar, né? Vendo esses detalhes, escutam entre si. Nós geramos aquele grupo lá de conversas do WhatsApp para a gente conversar acerca da disciplina, para a gente se orientar, para a gente se alinhar aí nas informações. Acesse as aulas virtuais no Moodle. O Moodle é o AVA, né? O novo ambiente virtual de aprendizagem da Unifor, vendo as diretrizes conforme a disciplina vai caminhando. Estude para a disciplina constantemente, não somente para as avaliações, pois os conteúdos são fundamentais para torná-lo um profissional de excelência. Resumindo, lembre-se, você é responsável pelo seu sucesso na disciplina. Pessoal, existe um papel do professor, nós como professores temos a função de transmitir o conhecimento, esclarecer as dúvidas, fazer os links de ligação, usar uma metodologia, uma linguagem onde vocês compreendam sobre a matéria. Mas eu preciso que vocês estudem, que vocês olhem, que vocês pesquisem, que vocês busquem o conhecimento também, tá? Não é um curso de materiais, não é um curso de fabricação, de processo de fabricação, mas é uma disciplina que a gente vai discutindo muitas coisas. Por exemplo, outros cursos de graduação, como mecânica, por exemplo, isso aqui, a área de materiais e a área de fabricação mecânica tem um peso muito mais relevante. Então, a área de materiais lá é uma disciplina e a área de fabricação mecânica, processo de fabricação são outras 2 disciplinas, né? Então, você vê que aqui é uma condensação de 3 disciplinas em uma única, não que isso seja uma perda, tá? Porque o foco é diferente. Lá a gente trabalha cálculos, trabalha muito a parte de especificação do processo de fabricação. Aqui a gente vai trabalhar o conceito do processo de fabricação, vinculados, associados com foco na automação, no controle desse processo. Ok? Estão chegando os alunos aí, legal. O Antônio, Francisco Antônio, o Matheus Figueiredo, né? Tem 2 Matheus. Legal. Estão entendendo, pessoal, aí sobre a disciplina que a gente está discutindo? Tranquilo? Tem alguém aí? Tranquilo, professor. Legal. Tranquilo. Show. É estratégia de comunicação. Já falei várias coisas sobre isso, né? Então, a nossa comunicação será feita por Torpedo no Fórum Online. Nós temos ferramentas de comunicação. O Torpedo no Fórum Online, eu mandei o Torpedo, comecei hoje a conversar com vocês por lá, né? Os links e tal, como ia ser a nossa primeira aula. O link do grupo do WhatsApp. Então, nós geramos o grupo do WhatsApp lá justamente para poder ter uma aceleração nessa comunicação. Professor, eu não vou chegar a tempo. Professor, estou com algum problema. Eu mesmo mandar para você, pessoal, vou me atrasar 5 minutos aí para começar a aula. Pessoal, já estamos online, né? Às vezes a gente está aqui discutindo alguma coisa, aí a conferência trava um pouquinho, eu mando o link para vocês olharem lá de outra forma. Então tem uma interatividade, tem uma comunicação aí bacana aí, por isso do grupo. Outra coisa interessante, o grupo serve para a gente compartilhar informações acerca da disciplina. Então, por exemplo, vi uma matéria legal, vou lá, mando com os colegas, né? Vi uma caracterização, estou visitando uma empresa, estou fazendo isso e vi uma coisa legal.
A gente pode compartilhar. Lembrando também que muitas vezes vocês podem mandar uma mensagem lá no grupo do WhatsApp. Lembrem-se só que o seu professor e seus colegas trabalham, né? O professor dá outras aulas, outros horários. Seus colegas podem estar em aula também ou dentro do trabalho. Às vezes a gente pode demorar de responder, mas a gente responde. Pode ser no outro dia, pode ser um pouco mais tarde. Mas fiquem calmos. Não é uma sala de bate-papo lá para a gente ficar trocando ideia. Vamos trocar ideia de uma forma mais tecnológica e inteligente. Beleza? Que mais aqui? E aí eu faço algumas analogias para vocês. Eu trouxe essa primeira abordagem aqui para conversar com vocês e eu pergunto para vocês, vamos começar assim. Por exemplo, quando a gente fala de materiais, quando a gente fala de processos de fabricação, em que sentido a gente quer falar com vocês? Eu trago para vocês o seguinte questionamento. Nós temos vendo aqui dois produtos, duas coisas que, de modo geral, a grosso modo, podemos classificá-lo como os reservatórios. Como assim? Uma garrafa PET, eu posso armazenar água. Uma caixa d'água, eu posso armazenar água, né? Isso aqui é um material plástico, vamos falar assim, né? É um plástico. A caixa d'água hoje em dia também é plástica. Pô, legal. Existe diferença entre esses produtos para vocês? Estou perguntando aí. Alguém... Nessa nossa análise... Pode falar, pessoal, à vontade. Só quanto é o volume, né? Volume. Material de fabricação. Material de fabricação. Aplicação também, né? Poderíamos falar? Imagina aí se você fosse comprar, um exemplo, uma garrafa d'água. Acontece isso hoje, mas se você fosse comprar uma garrafa d'água lá, que a embalagem fosse um azul escuro para beber e tivesse uma transparente, será que a transparente não seria mais agradável? Não sei, de você comprar? Transparente, ela dá uma impressão de segurança que tu tá vendo que tu vai estar bebendo, né? Exatamente, né? E será que uma caixa d'água ela precisaria ser transparente? Você vê a caixa d'água aí do seu prédio, da sua casa? É até perigoso ela ser transparente, você vê a sujeira que ela tá, né? Que geralmente elas estão sujas, né? Tem a questão também da luz solar, que ela amarela a água que tá... Isso, ajuda a proliferar, né? As bactérias, né? Fungos, legal. E aí eu pergunto para vocês, já que então os dois armazenam água, um é um plástico, outro é outro, será que o processo de fabricação deles é o mesmo? Acho que não. Ah, será que não, é? Talvez a matéria-prima seja igual, né? E o processo de fabricação? Materiais a gente falou aí, né? E agora vamos para o âmbito da fabricação. Como vocês acham que é feita uma garrafa PET? Só um pouquinho no som aí, tranquilo. Uma garrafa PET para vocês lembram como ela é feita? Já viram? Por injeção? Sopro, né, que a gente fala? Estão passando um videozinho aí. Tá passando um videozinho aí. Pessoal, às vezes eu vou ficar só anulando o som de vocês, só para a gente se organizando, mas só clicar dá para voltar a falar aí, tranquilo? Por exemplo, aqui, ó, só voltar esse vídeo, eu vou explicar para vocês aí a nossa ideia aqui. Opa. Processo de garrafa, por exemplo, a garrafa d'água, né? É um plástico, PET, né? É uma classificação do material. E geralmente, quando é associado a produto alimentício, esse material ele tem que ser virgem, que a gente fala, né? Como assim virgem? Ele não é oriundo de uma reciclagem, né? Ele tem que ser um material puro. Então, ele é um material um pouco mais caro, né? É a primeira. Então, esse material ele vem de uma forma sólida, ele vai ser injetado, né, num molde. Esse molde, ele tem lá um condicionante para esse trabalho. Então, aqui é o material granular, ele é inserido aqui por uma rosca. Aqui são resistências térmicas que aquecem e derretem, né, esse material plástico. E aí ele é injetado numa pré-forma. Pré-forma é como se fossem esses tubinhos que vão sair aqui, né? Ó. A pré-forma é, digamos assim, todo o material necessário para gerar uma garrafa. Então aqui é a injeção no molde. Posteriormente, essa pré-forma ela é levada a um segundo molde,
onde ela recebe um sopro de ar quente. Quando esse sopro, a gente fala em sopro, não é qualquer ar, não é qualquer temperatura. Se é um produto que vai trabalhar uma alimentícia, por exemplo, eu tenho que ter lá um controle da qualidade desse ar que sopra aqui dentro, né? E aí, depois que gera e conforma essa garrafa, você tem ali o seu produto acabado, né? Tecnicamente, o vasilhame preparado. Então, digamos, isso aqui é um processo de fabricação, onde você faz esse tipo de vasilhame. Aquele real, ó, a pré-forma sendo feita e a pré-forma sendo soprada, né, que a gente fala, que vai dar origem à garrafa. Então, o molde, ele é rotativo, enquanto um lado eu estou gerando a pré-forma, eu giro ele, eu gero a minha garrafa. Então, olha lá, são 3 partes, aí a garrafa sendo solta. Na primeira ele faz a pré-forma, na segunda faz a garrafa, depois solta lá ela, né? E você tem o processo de fabricação. Coloquei um outro videozinho. Pessoal, tem os links aqui, ó, depois. Se o vídeo estiver um pouco travado, tem a gravação da nossa aula, como também tem os links aí da apresentação, vocês podem abrir depois em casa aí para assistir. Aqui é um outro processo que não tem a pré-forma, mas ó, é injetado o plástico, eles fazem aqueles squeeze, né, de garrafinha de academia, que já é um plástico mais não translúcido, mas já tem outra qualidade. Então ele injeta aqui, ó, o plástico, e ele vem aqui para uma região de sopro. Aqui, ó, ele está sendo cortado, finalizado, né? Ó, vocês vão ver, vai passar uma lâmina aí. Ó, cortou embaixo. Vai cortar em cima aqui, ó, conforme ele passa. E vai cair as garrafinhas prontas. Então ele tem um excesso de material embaixo, um excesso em cima que é cortado. Então aqui vai sendo montado. Veja que é um processo automático. Aí a garrafinha pronta, né? Ó. Aqui do outro lado pode ser a tampa, pode ser um excesso de material que pode ser reutilizado, né? Você vai dando origem aos materiais. Vejam que a gente viu 2 formas de fabricação de uma garrafa, né? Ou seja, uma caixa d'água, será que entrariam nesse mesmo processo? A caixa d'água a gente já fala aí de um outro método chamado rotomoldagem. Já escutaram falar de rotomoldagem ou não? Nunca vi. Não? Legal. Vejam que são produtos com geometrias um pouco mais complexas, geralmente de um porte maior, tá? E tem aí uma certa característica na sua superfície. Ela não é simétrica, né? Então, tem vários produtos. Então, sempre quando vocês pegarem ali um produto plástico no certo volume, um exemplo é essas lixeiras, né, grandonas, a caixa d'água, você vai ver ao processo de rotomoldagem. Como consiste o processo de rotomoldagem? Você tem um molde, tá? Que o seu produto é oriundo de um molde, então você tem lá a geometria do seu produto. Existe um material que vai compor ele de forma granular, tá? E aí você tem o quê? Esse é seu molde, você vai pesar lá o volume do seu material, que vai gerar essa casca, né, esse suporte. Você vai depositar esse material lá dentro, ó. Então o cara vai pesar aí o produto virgem, digamos assim, ou pode ser reciclado, mas é o produto inicial, né, ó, geralmente sólido, tá? Esse material pode ser na coloração já, ter várias características, também muda a composição, depende da aplicação, né, ó. Polímero, ó, polietileno, polipropileno, nylon, policarbonato, PVC. Então tem várias classificações que podem ser usar essa matéria-prima. Ele vai pegar esse material e vai jogar dentro do molde, tá? Aqui ele fala só a mesh é a granulometria, o tamanho do grão, né? Então ele sabe o volume lá, por exemplo, de material de uma caixa d'água. Esse aqui é o molde, ele despeja o material dentro do molde, tá? Ele vai fechar o molde, tudo lá dentro. Então o grão tá lá no chão ainda, sem problema algum. Esse molde, ó, e tem uma IHM aí, né, tem um controle. Esse molde vai ser inserido dentro de um forno. E dentro do forno vem o princípio da rotomoldagem que a gente fala. Ele vai fazer um movimento tanto de giro quanto de translação, que esse material interno vai derretendo e vai preenchendo as camadas. Olha lá, ele começa a girar
ao mesmo tempo fazer a translação, né? E vai depositando uma camada. Imagine você pegar lá um chocolate derretido, joga dentro de um copo e fica girando para girar aquela camada, sujar a borda dele, né, que a gente faz. Esse é o princípio. Então você tem aqui um controle de temperatura, um controle aí, um tempo de exposição, né, com esse molde, e um giro controlado para que a superfície fique homogênea. A hora que você tira esse material do forno, você não pode parar porque ele vai escorrer, né? Então você faz o início do resfriamento, ainda com ele mexendo, né? Aí ele vai se solidificar. Quando ele solidifica, ele tem aquela contração, né? Porque quente, ele é dilatado, ele contrai e ele se solta no molde. E aí você tira lá, ó, o seu produto pronto, a casca dele, né? E aí, logicamente, tem outros processos de manufatura. Então alguém vai lá cortar, ó, as rebarbas. Se é um pote aberto, ele vai abrir a tampa. Uma caixa d'água, por exemplo, ele faz a caixa d'água completa, aqueles modelos que a gente usou, e ele tem já uma técnica lá, eles desenvolveram um modelo que quando ele corta a tampa, ele tira uma fatia, a tampa já encaixa na parte de baixo e vira a própria tampa da caixa d'água. Então, em um processo só, ele gera o produto. Por que eu mostrei esses 3 processos para vocês? Vejam que são produtos que estão no nosso dia a dia, são produtos que constantemente estão sofrendo evolução. Não sei se vocês perceberam, surgiu algumas leis agora de impacto ambiental, onde as garrafas PET estão tendo menos material, as garrafas estão mais, digamos assim, mais maleáveis, elas estão tendo uma espessura menor de plástico, né? Que são algumas, digamos, que a gente pode falar, como a gente pode falar um termo correto? Ações ambientais aí, né? Em função de resíduos sólidos gerados. Vejam que são produtos que, a grosso modo, a um olho de uma pessoa natural, uma pessoa normal, todos nós somos normais, mas estudamos engenharia, né? É um reservatório de água, um é uma caixa d'água, um volume maior, outro é uma garrafa d'água, um eu bebo, outro eu armazeno, mas são processos distintos, são materiais distintos, características distintas e peculiaridades, particularidades no processo de fabricação, né? E todos os processos de fabricação ali, só o último que a gente viu um pouquinho manual, né? Que o cara lá ainda coloca o material dentro e ele ainda mais ele programa lá IHM para o sistema funcionar. Mas vejam que são sistemas praticamente autônomos, né? Requer o homem para desenvolver, requer o homem para testar e calibrar ele, né? Ajustar ele. Ele trabalha constantemente lá, sem férias, sem 13º, né? Sem horas de trabalho, sem tal. Mas também cabe a gente, aos homens, né? Ao ser humano, ao engenheiro, fazer a manutenabilidade, a manutenção, né? Manter o sistema ativo. Otimização, manutenção. Mas ele gera lá um produto final para a gente, usual hoje, praticamente para todo mundo. Então hoje, no nosso dia a dia, nós temos alguma garrafa, algum produto na nossa casa que está dentro de uma embalagem plástica feita nesse princípio, desde uma água, um vidrinho de azeite, uma garrafinha lá de vinagre, um litro de óleo, que a gente chama, né? Um detergente, um shampoo, sabe? Então, tem vários produtos desses na nossa casa que passaram por esse processo e para alguns pode ter lá, se não for uma caixa d'água de concreto, no seu prédio, na sua residência, no seu sítio, na casa de praia, você pode ter uma caixa d'água dessa plástica que também está inerente no seu dia a dia. Ou seja, eu trouxe esses 2 produtos só para a gente poder ver como é interessante a disciplina de materiais e fabricação mecânica e como o engenheiro de controle e automação ele se enquadra ali dentro, como vocês se encaixam no processo. Tem um especialista lá em materiais que produz, que calcula, que dimensiona, especifica a caracterização desse material. Tem talvez ali um engenheiro mecânico, né, que vai trabalhar a parte do molde, a parte, né, geométrica, ali, estrutural da máquina, do sistema. Tem aí um cara da elétrica, né, um engenheiro eletricista, que vai trabalhar ali a parte de potência, a parte de alimentação. E tem o cara da automação, vocês, que vão fazer o controle, que vão fazer a EHM lá, que o cara vai colocar os parâmetros, que vão aferir se a temperatura está ok, se o tempo de exposição foi correto, se durante o processo não houve nenhum erro, se na hora lá de você fazer o resfriamento, a temperatura de resfriamento já chegou onde desejada, se não chegou. Eficiência, né? Então a automação hoje ela entra aí na eficiência do sistema.
Tranquilo? E aí essa era a ideia dessa nossa primeira aula. A gente falar sobre esses assuntos e aí falar para vocês que sejam bem-vindos à disciplina de materiais e fabricação mecânica. Ok? Pessoal, sobre esse primeiro módulo, essa primeira apresentação, alguma dúvida, questionamento, sugestões? Não, professor. Acharam interessante aí a rotomoldagem? Tá tranquilo, senhor. Legal. É bem complexa, né? Assim, é grandioso, né? O negócio. Então, ela tem um certo volume, um porte, porque se você pensar, ó, caixa d'água, aqui em Fortaleza tem a Dancor, é uma empresa que faz tanto aquelas bombas submersas, né? Como também aquelas filtros de piscina. Eles têm a parte de rotomoldagem para fazer os filtros de piscina. Os filtros de piscina são rotomoldagem. E tem várias empresas que trabalham isso. Então você vê lá hoje em dia, por exemplo, essas lixeiras, algumas lixeiras, né? Porte maior, caiaque, aqui em Fortaleza fazem caiaque, casa de cachorro, casa pet. Então você vê várias empresas distintas trabalhando essa rotomoldagem. Acho que tem diferença só com questão de a produção, capacidade produtiva de um é bem maior, né? Do sopro, comparado com exatamente. Com o volume do tamanho, né? Exatamente. Posa também da necessidade de mercado, né? Tipo, a garrafa d'água vende muito mais do que uma caixa d'água. Então, são aplicações e tal. Você poderia injetar uma caixa d'água? Eu acredito que sim. Talvez não fosse viável, não sei. Eu não tenho parâmetros para garantir isso para vocês. Mas você poderia também fazer uma garrafa PET por rotomoldagem, só que talvez não seria viável, né? O volume de produção em função lá do tempo de fabricação. Cada um tem as suas características, né? A sua viabilidade. Beleza. Tranquilo? Pessoal, eu vou interromper então esse nosso primeiro vídeo para a gente dar início à nossa segunda aula. Só fazer a finalização aqui do vídeo. Eu sempre finalizo os vídeos falando, né? Que tem nossos meios de comunicação, ferramenta Torpedo de Fórum Online, tem o nosso grupo de WhatsApp, para qualquer dúvida, esclarecimentos. Logo, logo, esse link também estará disponível da gravação dentro do material didático deste assunto. Então, lá, quando você entrar lá no AVA, nós temos aqui, ó, contrato didático, que é a nossa aula de hoje, já tem aqui o PDF dessa nossa aula. Posteriormente, vai ter aí o link dessa gravação, ok? Então, vamos encerrar essa gravação.